A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Então, meus queridos irmãos, vamos seguir, conversando, a respeito se há contradição no ensino de Jesus. Eu não estou conseguindo chegar ao ponto principal, onde eu mostro a contradição, existente nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, comparados com o evangelho de João. Na leitura do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você encontra um evangelho condicional. Por exemplo, um jovem rico se aproximou dele, e perguntou: o que faço, Senhor, para herdar o reino de Deus? E Jesus disse: sabe os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Aí o Senhor disse a ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Quer dizer, colocou uma condição terrível na vida daquele jovem, porque ele tinha muitos bens. O outro que disse, seguir-te-ei por onde quer que fores. E o Senhor botou na frente dele uma condição terrível, porque ele completou a sua frase, dizendo: deixa que eu vá primeiro enterrar o meu pai. E o Senhor disse a ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas você vem e me segue. Percebe? É uma condição terrível, uma condição muito difícil. E em outras partes e porções você vê o evangelho condicional. Para tudo há uma condição. E lá em Mateus, capítulo 23, o Senhor fala: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Condição. Agora você lê o evangelho de João, não há condição nenhuma. Nenhuma condição. Quem crê tem, estamos conversados. Então, se você compara uma coisa com outra, é evidente que há uma contradição. Eu quero explicar isso, mas o pessoal adorador do São Tiago, eles não deixam. É porque falou em São Tiago, a coisa fica feia, meu amigo, são idólatras, É igualzinho o pessoal do catolicismo romano. Se você conversa com um católico romano sobre a Bíblia, você vai indo bem e tal. Mas a hora que você fala que Maria não é a mãe de Deus, aí a coisa fica feia, sabe? Eles ficam furiosos, entende? É o caso aqui, Nós não somos mariólatras. Nós somos, como é que fala, hein? Adoradores de São Tiago. Tiago Olótras. Até meio difícil de falar. É Tiagolatria, Adoração a São Tiago. Aí um nosso querido irmão, o título dele que ele usa no Facebook diz assim: Elias, amigo de Deus. Ele diz: irmão Jair, você está fazendo uma interpretação equivocada. Tiago ensinou mais de como agradar a Deus. Veja os 12 nomes dos apóstolos. Tinha 2 apóstolos com o nome de Tiago. Um Tiago morreu, foi morto por Herodes, e ficou outro apóstolo vivo, entre chaves, 2 chaves, colchetes, apóstolo chamado Tiago, que foi perseguido, sofreu tudo por amor de Cristo, e o que mais ensinou de como agradar a Deus. Foi batizado pelo Espírito Santo. Mesma coisa. Como você fala esse absurdo que Tiago nem apóstolo foi? Aí citam Provérbios, capítulo 17, verso 16. Entre colchetes novamente. De que serviria o preço na mão do tolo
para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento. Tá bom. É dura a vida, hein? Mas vamos lá conversar com o nosso querido irmão Elias, amigo de Deus. Então vamos lá, né? Por partes, né? O nosso querido irmão Elias, amigo de Deus, é do Deus Tiago, né? É do Deus Tiago, São Tiago. Escreveu, né? Tiago ensinou mais do que como agradar a Deus. Então vamos fazer uma comparação, né, entre Tiago, né, irmão do Senhor, e que não foi apóstolo, com Paulo, né, apóstolo do Senhor, e a respeito de quem o Senhor Jesus disse: este é um vaso escolhido. Então veja, quem mais escreveu em como devemos agradar a Deus foi o apóstolo Paulo, que é responsável por 2/3 do Novo Testamento. São 13 cartas num total de 187 capítulos. Comparando, Paulo escreveu 13 cartas e 187 capítulos. O São Tiago escreveu uma carta com 5 capítulos. Né? Então esse é o resultado de um vaso escolhido, né? O Senhor disse, né, a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora vamos ver uma outra coisa, comparando, né, as citações nestas cartas do nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo cita o nome do Senhor Jesus 263 vezes. E Tiago? Só 2 vezes. Até Judas, que escreveu uma carta com um só capítulo, uma cartinha curtinha, ele cita 5 vezes o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha no nome daqueles que foram chamados para o exercício do apostolado. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 2-4. Diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Então aqui temos 2 irmãos, né? Simão e André. Simão, Pedro e André. Depois nós temos Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então foram chamados também para o apostolado dois irmãozinhos, né? Tiago e João. Que João é esse? Que João é esse? É o João, autor do Evangelho que você lê na sua Bíblia, e que também das 3 cartas, né? 1ª, 2ª e 3ª de João, e que escreveu também um livro do Apocalipse. Eles 2 eram filhos de Zebedeu. Presta atenção, não era filho de José, hein? Esse Tiago aí era o filho de Zebedeu. Tá? Depois encontramos Filipe e Bartolomeu. Depois Tomé e Mateus, o publicano, está lembrado? Coletor de impostos que o Senhor Jesus chamou para ser um dos seus discípulos. Bem, agora nós encontramos outro Tiago. Quem é? Tiago, filho de Alfeu, né? Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado de Tadeu. Apelidado de Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu, né?
Então veja, nós encontramos aí dois Tiagos, né? Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, e Tiago, filho de Alfeu. E por onde andava o São Tiago, autor da carta que está aí na sua, a sua Bíblia? Por onde andava? Na incredulidade, né, filho? Então diz assim, ó, João 7,5, diz assim: e não somente ele, mas também os seus irmãos, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. A família do Senhor Jesus criava problema para o Senhor Jesus também. E nenhum dos irmãos do Senhor Jesus eram crentes em Jesus Cristo. Não acreditavam, entendeu? Então agora vamos conversar sobre os 4 Tiagos, né? Primeiro vamos conversar sobre Tiago, filho de Zebedeu. Ele era apelidado de Tiago Maior, porque o outro Tiago, o filho de Alfeu, era de menor estatura, está entendendo? Um era grandão e o outro era pequenininho. Então, ele era apelidado Tiago Maior para ser distinguido do seu homônimo. Que é o homônimo? O mesmo nome, né? O outro Tiago, que era menorzinho. Também conhecido como Tiago Boanerges, que quer dizer filho do trovão, né? Eles eram os filhos do trovão que o Senhor Jesus apelidou, né? Junto com João, o que foi apóstolo, autor do Evangelho e do livro do Apocalipse. Foi um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. A sua família tinha posses, seu pai tinha empregados, era do ramo da pesca. Ele veio a ser um dos 12 apóstolos e participou do momento da transfiguração. Esse Tiago, filho de Zebedeu, o Senhor Jesus convidou para participar da transfiguração. Você encontra isso nas Escrituras. Em Mateus capítulo 4, versículo 21, diz assim, né? E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Está entendendo? E aí o Senhor Jesus os chamou para serem seus discípulos. Então, em Marcos capítulo 1, versículo 20, diz assim, né? E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os demais trabalhadores, com os jornaleiros, foram após o Senhor Jesus. Sua mãe chamava-se Salomé e era irmã da mãe de Jesus. Então eles eram primos do Senhor Jesus. Ele foi morto à espada. Você menciona isso no seu comentário, né? Lá em Atos, capítulo 12, verso 2, diz assim: e morreu ferido à espada. No verso: e matou à espada Tiago, irmão de João. Para saber mais a respeito do relato do primeiro, para saber mais, leia o relato do primeiro historiador do cristianismo. Nesse livro aqui, ó, História Eclesiástica, escrita pelo bispo da cidade de Cesareia, chamado Eusébio de Cesareia. Ele viu muitos, né? A terceira geração dos apóstolos da igreja primitiva, tá? Ele viveu do ano 263 ao ano 340 depois de Cristo. Você pode se ler esse livro também aí na internet, tá bom? É grátis. É só ir nesse endereço que está aí, tá vendo? Tá bom? E você vai poder ler, tá? Agora veja, falamos então do Tiago, o maior, né? Vamos falar agora do Tiago, o menor, o mais baixotinho. Ele foi também
um dentre os 12 apóstolos. Ele era filho de Alfeu e de uma mulher que se chamava Maria, tá? Filho de Alfeu e Maria, não filho de José e Maria, entendeu? Então também, tá bom. A morte dele não está registrada nas Escrituras e nem em algum dado histórico. Não sabemos o que aconteceu com ele, tá? Agora, vamos ver o outro Tiago, tá? Que é o Tiago, irmão do Senhor. Esse demorou demais para aceitar o Senhor Jesus, né? Ele precisou, após a ressurreição, ele uniu-se aos discípulos do Senhor. Muito provavelmente depois de uma aparição pessoal que o Senhor fez a ele, depois da sua ressurreição. Note, o Senhor apareceu a muitos discípulos, né? Aos 2 que estavam no caminho de Emaús, apareceu no quarto, né, no cômodo, onde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, né? Várias aparições. Na beira da praia, do mar da Galileia, comeu com eles. Mas em nenhuma dessas aparições foram aparições feitas de uma maneira individual. Ele apareceu de uma maneira individual somente para 2 pessoas. Paulo, e ele dá o motivo, ele explica por quê, né? Ele diz, porque ele era um vaso escolhido do Senhor, entendeu? Apareceu a Paulo, e Paulo então se converteu. E Tiago, por que o Senhor Jesus fez uma aparição de maneira particular a Tiago, seu irmão? Não explica o motivo, né? É porque se não fizesse isso, o cara ia parar no inferno, entendeu? É dura vida, né? Uma incredulidade muito grande, né? Ele escutou o testemunho da mãe dele dizendo, olha, esse teu irmão aí é o Messias. Ele escutou o pai dele também testemunhar, o anjo me apareceu, esse teu irmão é o Messias, é o Salvador da humanidade. Ele deve ter visto, né? Muitos milagres. Não creu. Ele ouviu muitos dos seus amigos dizerem, olha, Tiago, eu vi seu irmão fazer uma coisa maravilhosa. Ressuscitou um morto, ele falou e o morto levantou. Eu vi seu irmão dar vistas a um cego de nascença. Ordenar a um paralítico, levanta, pega o teu leite e vai embora para tua casa. Ele não acreditou, entendeu? Ele ouviu os discípulos dizerem que Jesus havia ressuscitado. Certamente não acreditou. Precisou de uma aparição de uma maneira especial, particular. Você quer saber de uma coisa, meu querido irmão Elias de Deus? Né? Eu sou mais bem-aventurado do que esse Tiago aí da Bíblia, está entendendo? Não sou eu que estou falando, hein? Não, a afirmação não é minha, não, hein? A afirmação é do Senhor Jesus, eu não estou falando da minha cabeça, não. Jesus disse, porque viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não vi nada disso, nada disso, mas eu acredito de todo o meu coração. Então não tem por que duvidar, né? O Senhor Jesus disse, bem-aventurado, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Está entendendo? Então, meu querido Elias
e milhares da congregação, por que vocês acreditam desse jeito, hein? Pensa um pouquinho, sabe por quê? Porque o ministério, entende, tirou a Bíblia, o ensino das Escrituras Sagradas, do centro da atenção da igreja, tá? Não há um estudo bíblico, né? Manda examinar a Bíblia, mas não estudar, como se fossem palavras diferentes. Mas não. Examinar quer dizer estudar com cuidado, estudar acuradamente. Tá? Então os caras inventam até a língua portuguesa para meter na vossa cabeça as loucuras, as mentiras, os ensinamentos falsos e mentirosos, entendeu? E diabólicos até, entende? E em vez de ensinar a respeito da pessoa de Jesus, da sua divindade, nem no nome dele falam nos cultos. Você vai ouvir o nome do Senhor Jesus só na abertura, né? Que declara o culto aberto em nome do Senhor Jesus, porque isso é da tradição, tá? O que é da tradição é como um motorzinho. Você aperta o botão, pronto. O motor já sai virando. O cara nem pensa o que ele está falando. Você vai ouvir na oração, elas são feitas em nome do Senhor Jesus, porque é da tradição, entende? Você fala sem pensar, entendeu? Você vai ouvir na pregação se o nome dele estiver no texto sagrado, entendeu? E você vai ouvir também nos cânticos dos hinos se o nome dele estiver no verso do hino. Senão você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele glorificaria o nome do Senhor Jesus. Ele glorificaria o Senhor Jesus no nosso meio. Agora, o que você ouve? Você ouve pregações contrárias ao ensino das Escrituras Sagradas. E são essas mensagens subliminares. Por que subliminar? Porque o seu consciente não percebe, mas o seu subconsciente recebe e cola. Entendeu? E se for uma mentira, você ouvir 2, 3 vezes, fica colado de uma maneira que, se alguém falar o contrário, é perigoso você matar. Entendeu? Porque manipular a sua mente com mensagens subliminares. Como essa que você vai ouvir agora. Presta atenção. Presta atenção e veja se isso procede do Espírito Santo. Como esses mentirosos homens dizem que tudo que eles falam na tribuna vem de Deus. Tá? Presta atenção. Então vamos analisar por partes a pregação desse homem aí, tá certo? Tá vendo? Congregação cheia. Na apostasia das doutrinas da congregação, do ensino das Escrituras e a negação da divindade do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele está dizendo, tá? Presta atenção. Em conselho, o sábio Salomão escreveu em que a sabedoria foi aluna de Deus quando foi criado o mundo. Foi dito para um boneco de barro inanimado, que depois foi batizado de Adão: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos é no plural. Deus não estava sozinho, tinha mais alguém do lado dele. Na criação do primeiro homem, quem era a companheira de Deus? Na criação de todas as coisas, a companheira de Deus era a sabedoria, porque lá em Provérbios está escrito: ela existe desde a eternidade, ela acompanhou o arquiteto do universo e viu quando foi medido a punho o fundo dos oceanos, e quando conheceram o tesouro da chuva, e quando chamou a nuvem pelo nome. Então, meus queridos, veja bem. A nossa doutrina ensina que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, e que ela é a palavra inspirada pelo Espírito Santo.
Diz o ponto de doutrina: nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Tá? Por favor, tá? Não seja um idiota. Você gosta de ser idiota? Tá cheio de idiota no nosso meio. Confira aqui, ó. Tá vendo aqui? No final do seu inário, tá? O primeiro ponto de doutrina. E o segundo ponto de doutrina, confira também, diz o seguinte: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, eles perverteram esse ponto de doutrina em 2013, para negar a divindade do Senhor Jesus, porque eles não acreditam mais que Jesus Cristo é Deus também. Tá? Por isso eu mudei lá na Ana. Vocês estão vendo a figura aí da frente de um templo, escrito em nome do São Tiago. Tá? Esses camaradas deveriam ser honestos, tomar vergonha na cara e declarar mesmo, colocar aqui na doutrina, que eles não creem em Jesus Cristo. Pronto, acabou. Nós cremos no São Tiago e está acabado, acabou a conversa. Tem atitude de homem, não precisa ser de crente não, de homem com vergonha na cara. Parar de enganar o povo. Bom, então vamos lá, veja, ele está se referindo ao capítulo 1 do livro de Gênesis, a criação do mundo, de todas as coisas, e também no capítulo 2, a formação do homem, a criação do homem. Veja o que ele diz. Quando foi criado o mundo, foi dito para um boneco de barro inanimado, que depois foi batizado de Adão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra façamos é no plural. Deus não estava sozinho, tinha mais alguém do lado dele. Na criação do primeiro homem, quem era a companheira de Deus? Na criação de todas as coisas, a companheira de Deus era a sabedoria. Então vamos lá, vamos desmanchar o castelinho do diabo. Veja, todas as vezes que você encontra no hebraico a palavra Deus, no Velho Testamento, é uma palavra escrita originalmente no aramaico e transliterada para o hebraico como Elohim. E é uma palavra que está no plural, significa deuses. Indica uma pluralidade de deuses. O singular de Elohim é Eloá. Entendeu? Significaria então Deus. Eloá, Deus no singular, aparece 57 vezes no Velho Testamento. Ao passo que Elohim, deuses no plural, né, Deus no plural, ocorre 2.498 vezes. Então vamos ficar com apenas uma passagem, tá? Apenas uma, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Na leitura de Gênesis capítulo 1, verso 1, onde você vê a ação da criação por Deus de todas as coisas, usando a palavra Elohim, mostra que Deus está falando com o seu igual, já que é o plural de Deus. Deuses, é deuses. Então a leitura seria mais algo assim, mais ou menos assim. No princípio criou os deuses o céu e a terra. Então o verbo, no princípio, criou, ele criou, ele está expresso no singular, mas o sujeito está expresso no plural, deuses. Então essa passagem está indicando a unidade de Deus que você entende pela aplicação do verbo no singular, e bem como a sua pluralidade, porque o sujeito está expresso
o substantivo está expresso no plural, deuses. Então aqui nós derrubamos a primeira mentira diabólica desse camarada aí, que ele diz, né? Deus não estava sozinho, né? Tinha mais alguém ao lado dele na criação. E quem era a companheira de Deus na criação de todas as coisas? A companheira de Deus era a sabedoria. Ora, a sabedoria não é um Deus, né? A sabedoria não é um Deus. Deus estava falando, então, com um seu igual, né? Igual quer dizer mesmo tamanho, mesma forma, mesma consistência, mesma textura, mesma cor, mesmo em tudo, é igual. Então, no capítulo 1, e todas as vezes que você lê no Velho Testamento, você encontra a palavra Elohim, saiba que a ação é de uma pluralidade e que são iguais na sua natureza. Tá? Veja sempre também que o verbo está sempre expresso no singular, que está mostrando essa unidade, né? Você tem então as duas coisas, a unidade expressa no verbo, no singular, e a pluralidade expressa no substantivo que está no plural. Então não tem essa conversa de sabedoria metida nisso. Na criação é só o Senhor, nosso Deus, né? Cuja personalidade é constituída de 3 pessoas distintas. Mas essa turma não entende isso, né? Porque eles querem reduzir a personalidade de Deus a uma expressão matemática das mais simples. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, né? Agora presta atenção. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Quer dizer, o homem tem também na sua constituição a mesma personalidade que tem o Senhor nosso Deus. Então eu pergunto, né? É o seguinte, todos nós somos bem conscientes das coisas que estão bem perto de nós, né? Por exemplo, se alguém chegar para você e disser o correto, o certo é um homem ter um olho só no meio da testa, você vai dizer não, em absoluto, e vai dizer com toda a segurança. Por quê? Porque você sabe, está bem perto de você. Os homens têm 2 olhos, né? E é capaz até de explicar por que nós temos 2 olhos e não somente um. É porque no cruzamento dos raios visuais, né, o cérebro faz uma conta maravilhosa. Em frações de segundo, ele mede a distância do objeto, que o objeto está de você. Se alguém disser a você, o certo é o homem ter uma orelha só, você vai responder com certeza absoluta, não, o homem tem 2 orelhas. 2 orelhas, esse é o certo. E talvez seja capaz de explicar que você tem 2 orelhas para captar o som, né, e saber de onde ele vem. Porque ele chega primeiro, por exemplo, se ele vem deste lado, chega primeiro aqui, para depois chegar aqui. E o cérebro faz uma conta matemática fantástica e vai dizer, na diferença entre a chegada de um som e a outra, ele vai dizer para você de onde veio o som. E você vai olhar para o lado certo. Agora eu pergunto, né? Você é corpo, alma e espírito? Né? Que seria uma tricotomia? Ou você é corpo e alma, ou você é corpo e espírito, que seria uma dicotomia. Você é tricotomista ou você é dicotomista? Hein? Você deve ter sua opinião, seu próprio respeito. Eu imagino que sim, né? Mas fica sabendo, se você for, por exemplo, um tricotomista, acreditando que você, a sua personalidade é constituída de corpo,
alma e espírito, né? Fica sabendo, no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. E a metade, ou mais da metade, ou um pouco menos da metade, pensa completamente diferente de você. Agora, então, veja, por que nós não temos certeza a respeito disso? Né? Se nós somos corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, ou corpo e espírito, por que nós não sabemos? E são coisas que estão bem pertinho de nós. Nós somos constituídos dessa maneira. Se você não sabe, como é que você quer decifrar a personalidade de Deus? Não lhe parece uma loucura? Hein? Então veja, ficamos com o que a Bíblia diz. Veja a playlist desses vídeos aí, com esse título. Procura aí no final desse vídeo, tem uma tela, você clica lá, você vai ver centenas de versos mostrando isso. Que Deus é uma unidade e que se manifestou como 3 pessoas distintas, evocando para si próprio os mesmos atributos, as mesmas ações, os mesmos poderes. E como nós não temos como explicar isso, ficamos no que a Bíblia diz. Simples assim. Agora, esse homem, para dizer, né, que a companheira de Deus lá na criação do mundo, na criação do homem, era a sabedoria, é porque ele não crê na divindade do Senhor Jesus. O Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus na eternidade, não como Jesus, que é um nome que o Senhor mandou a José e Maria, o anjo, através de um anjo, né, mandou que José e Maria dessem àquela criança o nome de Jesus. Na eternidade ele não tinha esse nome. Ele era o Verbo divino. Verbo significa palavra, expressão. Deus falando, a fala de Deus. Deus não fez as coisas com as suas mãos. O sol, a lua, as estrelas, os planetas, as florestas, o oceano, os animais. Não, ele falou, né, e aconteceu. E o apóstolo João diz o seguinte, né, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Entendeu? Nada. Nem a eternidade foi feita sem o Verbo divino, porque Deus nada fez com as suas mãos. Ele falou e as coisas aconteceram. E no verso 14 do Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, está explicada aí a mentira diabólica feita por meio de linguagem subliminar. E é por isso que você não acredita na divindade de Jesus Cristo. E a não crer na divindade do Senhor Jesus manda você para o inferno, porque um homem não pode salvar outro homem.